Olá, tudo bom? Tá estranhando o ambiente, né? Se você costuma assistir os vídeos da TV Reab, você já percebeu que eu tô num ambiente diferente. Na realidade, o teto é o mesmo, mas vocês não conseguem ver. Eu tô gravando também na minha casa, mas hoje num quarto da minha casa, que é o quarto da minha filha. Terminou que eu parei aqui porque os outros ambientes não estavam legais agora para gravar, mas eu acho que foi até bom, um ambiente mais acolhedor para falar de uma coisa mais pessoal. Eu resolvi no vídeo de hoje falar por que foi que eu fiz terapia ocupacional. Eu acho que esse vídeo pode ser muito interessante para que algumas pessoas se identifiquem ou não com a profissão. Além de ser interessante para quem quer conhecer mais sobre a terapia ocupacional. Aqui no TV Reab, na TV Reab, a gente tem um vídeo já que explica o que é terapia ocupacional, mas eu acredito que quando a gente traz um pouquinho da história da gente, algumas coisas ficam mais claras, porque fica parecendo que as pessoas que escolheram essa profissão, elas escolheram porque desde sempre conheceram, ou que desde sempre admiravam, enfim. E talvez o meu relato ele seja interessante. Então vamos lá, vamos parar de blá 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 e vamos começar. Como foi que eu conheci a terapia ocupacional? Ao contrário de muitas pessoas que já conhecem a terapia ocupacional na prática, eu conheci a terapia ocupacional naquele momento. Eu era terceiranista, não sabia o que fazer. Para vocês terem uma ideia, eu pensei em fazer física, história, ciência da computação. Já pensou eu programando? Ia ser ótimo. Com a minha falta de atenção, sucesso. Pois bem, então eu era terceiranista e não sabia direito o que fazer. Minha mãe sempre olhou para mim e fez assim: ah, você devia fazer psicologia. Tá. Hoje eu até reconheço que era uma boa sugestão, tendo em vista o meu perfil, a forma que hoje eu conheço a psicologia, embora não conheça profundamente, eu acredito que poderia ter sido sim uma boa escolha. Mas naquele momento não me pareceu uma sugestão tão viável, uma sugestão que me chamasse a atenção. Então tá, um belo dia, conversando com um amigo sobre as minhas dúvidas, aí ele apareceu com um folheto. Eu já tinha conversado antes, na realidade, né? E aí ele apareceu com um folheto. Sabe aqueles que tem umas profissões, eu não lembro direito se era um livro, a impressão que eu tenho hoje é que era um papel. Era um papel que explicava o que é a terapia ocupacional, a área de atuação e tal. E ele olhou pra mim e fez: ó, eu acho que tu devia fazer isso. Aí eu olhei aquilo ali, vi que tinha na Universidade Federal de Pernambuco e eu queria estudar na Federal, ver a cabeça, né? Eu sabia onde eu queria estudar, não sabia o que eu queria estudar. Coisas de maturidade, né? Coisas de adolescência. Tinha na Federal, me chamou a atenção porque eram poucas vagas, só eram 15 vagas, ainda são, eu acredito, 15 vagas por semestre. E, bem, eu comecei a considerar. E lembro muito bem que quando eu perguntei a ele o que é que ele conhecia de terapia ocupacional, ele fez: ó, vê só, é uma mistura de psicologia com fisioterapia, juntaram tudo e deu TO. Calma, se você não sabe o que é terapia ocupacional, pelo amor de Deus, não acho que é assim. Certo? A gente tem, volto a dizer, a gente tem um vídeo explicando o que é terapia ocupacional. Vá lá e assista. E foi assim que eu fiz o meu vestibular de terapia ocupacional e entrei. A história do meu vestibular é bem interessante também, porque eu literalmente caí antes da prova do segundo dia da Universidade Federal. Na época que eu fiz, eram 4 dias de prova, 2 de primeira fase e 2 de segunda fase. Então no primeiro dia da segunda fase, na realidade foi isso, primeiro dia da segunda fase eu caí e por conta me machuquei e cheguei para fazer a prova, você imagina como. Bem, para resumir bem muito a história, eu terminei passando no remanejamento de terapia ocupacional, praticamente sem nota de redação. Vê logo uma coisa que eu adoro fazer, que é escrever, eu perdi essa oportunidade. E entrei em TO
e aquela coisa de entrar na faculdade e as primeiras disciplinas, na época que eu fiz TO, não tinham nada a ver com prática de TO. Acho que a única coisa era história da terapia ocupacional, ou era administração em terapia ocupacional, eu não lembro direito, mas que não traziam o que era terapia ocupacional de uma forma mais prática. Pois bem, e aí eu fui naquela, deixa a vida me levar. Quando chegou lá pro 4º período do curso, eu entrei em crise. Eu entrei numa crise profunda. Uma crise em relação à identidade profissional. Eu gostava de terapia ocupacional. Eu sabia o que era terapia ocupacional. Bem, não estou dizendo que a falha é acadêmica, de forma alguma. Era imaturidade mesmo. Era aquela coisa que você nem procura saber o que é, nem presta atenção direito ao que é, e foi justamente na fase onde foram entrando algumas disciplinas que já eram recursos terapêuticos para a terapia ocupacional. Bem, enlouqueci e quase que largo a faculdade. Confesso, não larguei a faculdade, porque meu pai, na época, chegou para mim e fez, é o seguinte, quer largar a faculdade, larga, mas não vai ter o apoio da gente para isso não. Aí eu não larguei. E continuei. Eu lembro que não só eu, naquela época, entrei em crise, como outras pessoas que faziam terapia ocupacional comigo, entraram em crise também. Eu acho que, bem, é um período de crise que todo mundo passa. Alguns, principalmente aqueles que não têm propriedade do que estão fazendo, certo? Então era isso que acontecia comigo. Foi isso que aconteceu comigo. E aí eu fui fazendo terapia ocupacional, fui fazendo. Eu sou uma pessoa que quando entra naquilo, eu entro com tudo, eu me entrego com uma intensidade que é cansativa. Não é à toa, olheiras aqui, não é à toa. Pois bem, e terminei a faculdade muito satisfeita com o curso que eu estava fazendo, e de uma certa forma já bem reconhecida. Eu tive professores que apostaram no meu potencial de profissional, pessoas que eu agradeço demais, e eu já fui uma pessoa que eu saí praticamente empregada da faculdade. Foi assim que a terapia ocupacional entrou na minha vida. Como é que eu escolhi o que é que eu ia fazer em terapia ocupacional? Eu não estou falando da parte do site, do REAB ME, isso aí a gente pode conversar depois. Mas em relação à minha prática clínica, na realidade foram os meus estágios. Eu fui direcionando para aquilo que eu acreditava ter afinidade, e a depender do preceptor que você pega do estágio, você se apaixona, se encanta por aquilo, e meio que foi isso que aconteceu. Bem, veio a oportunidade e eu terminei seguindo a área de adulto e idoso. Embora eu tenha começado também com criança. Eu acho interessante falar isso porque tem muita gente que está saindo aí da faculdade e acha que já tem que ter pronto exatamente o que vai fazer. Olha pra mim, minha gente, né? Olha pra mim, pelo amor de Deus. Eu terminei seguindo novos caminhos, né? E aí eu já tô falando do site. Mas foram para seguir o novo caminho, foram caminhos já conhecidos que eu percorri e que eu percorro até hoje, mas de uma forma diferente, certo? Eu acho que deu para entender um pouquinho do porquê que eu escolhi terapia ocupacional, né? Por fim, a única coisa que eu queria dizer é: como é que você pode saber se você tem perfil para ser terapeuta ocupacional ou não? Eu acho que isso é interessante também. Se você cogita a possibilidade de fazer terapia ocupacional, obviamente existem questões práticas e mercadológicas que você tem que procurar saber, né? Você tem que procurar saber com os profissionais da sua cidade, do seu estado, ou do lugar que você pretende ir trabalhar, porque às vezes a gente estuda num lugar e vai trabalhar em outro, né? Por questões pessoais ou de aspiração mesmo. Então você tem que procurar saber como é o mercado. Isso é o ponto 1. O ponto 2, você tem que olhar suas habilidades. Se você é uma pessoa que trabalha com pessoas sem problema e até prefere as pessoas às máquinas, você já tem algum perfil. Se você é aquela pessoa que tem satisfação, que gosta e que é movido por ajudar as pessoas,
Bem, a terapia ocupacional, ela tem uma relação imensa com ajuda. Não estou falando caridade, tá bom? Terapeuta ocupacional não faz caridade. Terapeuta ocupacional, ele trabalha com questões muito práticas e relacionadas à qualidade de vida. Imagina só, você, por exemplo, não conseguir levar a colher à boca por um problema qualquer. Ou você entra numa casa, ou está numa instituição que aquela pessoa tem uma doença crônica e isso está interferindo na vida de todas as outras pessoas que estão ao redor dela, e você consegue organizar a rotina dessa pessoa e trazer mais qualidade para essa família ou para essas pessoas que estão próximas, né? Então, eu, Ana Catarina, né, eu vejo como um perfil essencial do terapeuta ocupacional você ter satisfação em ajudar, você ter satisfação em ver a melhoria de forma muito prática na vida das pessoas, e das questões mais simples, certo? Você ver a diferença da pessoa que não conseguia tomar um banho só e consegue, ou que ela já não consegue mais tomar o banho só, mas que aquele momento já não é um momento de angústia para quem está cuidando. Terapia ocupacional você olha para a vida, você vê tudo o que o terapeuta ocupacional ele pode intervir, né? Você olha para as atividades do dia a dia e, independente da condição que a pessoa tenha, da condição de saúde que a pessoa tenha, se ela tem um problema nessas atividades, o terapeuta ocupacional pode ajudar. E se você se imagina ajudando essas pessoas a terem sucesso nessas atividades, ou tranquilidade em relação a elas, satisfação em relação a elas, porque como eu disse antes, nem sempre a gente consegue tornar factível um objetivo da pessoa, né? Porque em alguns momentos infelizmente eles não são possíveis, tá? Mas se você se imagina assim, você tem perfil para ser terapeuta ocupacional. Se você tem um perfil empreendedor e também tem essas características que eu falei anteriormente, sim, vá fazer terapia ocupacional, vá pensar em montar uma clínica, vá pensar em ter uma instituição, vá pensar em montar um serviço relacionado a uma área específica, como tem pessoas que eu conheço que empreenderam na área de tecnologia assistiva, por exemplo, né? Na formação continuada, tem gente que investe, que eu conheço, e que é empreendedor e é terapeuta ocupacional, né? Aliás, se eu me olhar no espelho, eu vejo uma pessoa que empreendeu dentro da terapia ocupacional. Nós vivemos tempos onde as profissões elas não têm fronteiras tão bem definidas. Isso vale para a terapia ocupacional também. Por fim, eu acho que é bem importante dizer isso. Nunca ache que você vai entrar, pelo menos se você for um jovem terceiranista, dificilmente você vai entrar numa profissão com 100% de certeza. Se permita ter dúvidas, nutra essas dúvidas, mas sobretudo corra atrás das respostas, certo? E se a gente puder ajudar, vai ser ótimo. Então tá, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se tiver alguma coisa que vocês queiram saber que eu possa responder a partir do meu ponto de vista, eu vou adorar responder, tá bom? Minha função aqui também é essa. No mais curta esse vídeo, compartilha se achar interessante e comenta se tiver alguma pergunta, dúvida, sugestão, tá bom? Os links relacionados ao Rehab ME vão estar na descrição do vídeo, e até a próxima!